Bom dia! Vamos falar sobre o socialismo real. O grupo é composto por Ana Clara Santos, Ana Clara Reis, Bianca, Camila, Elias Felipe, Gisele, Kailane e Sabrina. O que é o socialismo real? O socialismo real foi um sistema econômico e político que foi implantado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e consolidado no governo de Joseph Stalin. É chamado de socialismo real, pois foi colocado em prática em vários países. Socialismo real ainda existe em alguns países, os quais aplicam o socialismo com a intenção de promover a igualdade entre os países e se opõe ao capitalismo baseado na produção desigual econômica e social. Mas eles só conseguiram causar mais pobrezas e massacres. Oi gente, meu nome é Ana Clara, vou explicar um pouquinho sobre o histórico do socialismo real. O socialismo real ele foi um sistema econômico e político que foi implantado na URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e ele foi consolidado no governo de Joseph Stalin. O socialismo real é chamado dessa forma porque ele foi colocado em prática em vários países. O final do século XVIII na Europa foi marcado por uma série de transformações em diferentes esferas da sociedade. Essas mudanças, possibilitadas pela Revolução Industrial, modificaram totalmente a economia europeia e causaram diversas mudanças sociais. Nesse contexto, surgiu a produção fabril, que modificou os meios de produção, instalando uma nova fase ao capitalismo. Essas mudanças causaram uma segregação na sociedade, de modo que as cidades elas se dividiam de acordo com suas classes sociais. De um lado estava a classe burguesa, que era a detentora da riqueza produzida pelo proletariado pobre. Do outro lado, às margens da área urbana, onde predominava a miséria, estava o trabalhador, a classe mais baixa, que eram submetidos a trabalhos duros. Com o avanço do capitalismo e consequente aumento da miséria, alguns intelectuais e movimentos sociais buscavam alternativas para melhorar esse cenário social. A partir de então, algumas teorias capitalistas elas foram criadas pelos intelectuais da época. O objetivo era encontrar um único caminho que desse para essa sociedade uma divisão mais igualitária. O socialismo é real segue as ideias do socialismo ideal, copiando as ideias que se tem nele. Porém, por ser um socialismo prático, muitas das coisas que saíram do ideal tiveram que ser modificadas ou excluídas por não ser algo possível de botar em prática facilmente ou a longo prazo. Algumas das principais características do socialismo real que não tem no ideal é a planificação da economia, onde a economia fica sob completo controle do Estado, onde ele planeja tudo sobre isso, os preços, a distribuição, o controle, faz com que os relacionados ao Estado tivessem mais privilégios econômicos do que alguém não envolvido. A estatização dos meios de produção, fazendo com que o Estado também controlasse a produção e a distribuição das coisas, o que, em caso de péssimo planejamento, como na União Soviética, haveria pouca produção necessária para a população, aumentando a fome e outras necessidades delas. A centralização do poder nesse mão de um único partido socialista, impedindo a votação em qualquer outro partido e mantendo-se sobre o poder daquele partido até ele ser derrubado, o que significa que será uma ditadura no fim. A implantação de um sistema forçado de redistribuição de renda através do controle de salários e atividades econômicas. Como a economia e os meios de produção já estão totalmente sob o controle do Estado, os salários dos trabalhadores também ficam sob sua responsabilidade. Isso é usado como principal meio de trazer igualdade a todos e acabar com o desequilíbrio econômico. Porém, o salário da mesma forma como no resto, o mau manejamento do Estado só vai trazer mais crise para qualquer um que não esteja envolvido no Estado. Joseph Stalin foi um ditador socialista entre os anos de 1927 a 1953. O seu governo é um dos mais conhecidos hoje em dia, sendo mais reconhecido na questão socialista, tendo uma visão tanto boa e tanto ruim sobre as formas que ditava o seu país. Seu governo buscava reformar a sociedade soviética e tornar o seu país independente com o seu plano quinquenal.
investindo na agricultura para não ter a necessidade de comprar comida de outros países, investindo no desenvolvimento das fábricas para poder produzir o suficiente do que necessitavam no país, fazendo uma planificação da economia de forma agressiva, e o plano funciona muito bem para eles, que transformaram em uma lei e a cada 5 anos era discutido no Conselho sobre uma nova meta de implementação de leis no plano. Mas esta linha acaba criando uma enorme burocracia que foi responsável por milhões de mortes, sendo um dos motivos do próprio plano quinquenal. Com o esforço da coletivização da agricultura, acabou tendo uma escassez de alimentos, e por causa da pouca produção insuficiente da comida, acabou fazendo que muitas pessoas morressem. E também houve muitos expurgos pela política totalitária, causando tantas expulsões, mortes ou até pessoas sendo enviadas para o Gulag, um campo de concentração socialista. Socialismo real na China. O patriotismo comunista chinês elaborou uma linha autônoma para se defender do vínculo com a União Soviética. Esse rompimento criou uma rivalidade entre os dois países, enquanto a corrente socialista marxista focava em tomar o poder dos trabalhadores urbanos. A ideologia socialista chinesa focava-se nos trabalhadores rurais. Socialismo real em Cuba. Em Cuba, o socialismo real entrou com uma reestruturação política. Esse país, que ainda era ditadura, que foi abolida com a ajuda do norte-americano, eles estabeleceram um novo Estado, parecido com o Estado da União Soviética, mas os soviéticos entrou em declínio. Em 1991, Cuba entrou em uma interminável crise que embargou a economia do país. O socialismo é uma doutrina econômica e política que nasceu no século XVIII na Europa. Já a sua diferença com o capitalismo é a prioridade coletiva e no Estado forte o processo para gerir a produção de riqueza e dividir entre os membros da sociedade igualmente. Já o capitalismo é um sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção e seus fins lucrativos. Já a sua diferença com o socialismo é um modelo econômico na propriedade privada, no mercado regulado para a produção de oferta e demanda, na produção de riqueza orientada pelo lucro de produção e na propriedade coletiva. O comunismo será o fim e o socialismo se tornará o meio para atingir esse objetivo, desde a socialização dos meios de produção e o controle temporário do Estado sobre eles, até que a organização social seja cooperativa e igualitária, até que o comunismo possa ser implementado. Curiosamente, nenhuma experiência real de tentar o socialismo levou a essa definição marxista de comunismo. Na prática de vários países, o que comumente se chama de comunismo é justamente o fechamento do poder político e a centralização do país, ao contrário do que preconiza o marxismo. Portanto, nunca houve um país de fato comunista. Diferença entre socialismo e comunismo. Na teoria marxista, o socialismo é uma fase de construção do comunismo e uma fase de transição gradual. O comunismo será uma organização social sem divisão de classes. Ou Estado, para desenvolvê-lo, é necessário um período em que a sociedade controle a produção e a distribuição da riqueza, promova a cooperação entre trabalho e gestão e redistribua a produção igualitária de bens. O Vietnã é uma república socialista de partido único, sendo esse o Partido Comunista do Vietnã. O presidente é o chefe de Estado e o ocupante do cargo é eleito indiretamente pela Assembleia Nacional, principal órgão do poder legislativo no país e composta por 500 assentos. Bom dia,
meu nome é Bianca e eu agora vou estar falando um pouco sobre o socialismo real na República Democrática, que no caso é a Coreia do Norte e a China. Fundada a partir da fragmentação das Coreias em duas nações em 1948, a Coreia Socialista foi apoiada pela União Soviética, enquanto a Coreia Capitalista foi apoiada pelos Estados Unidos. Podemos perceber que o governo da Coreia do Norte é um pouco rígido, visto que sua economia é baseada na indústria pesada e na agricultura. Na Coreia do Norte, o setor industrial é pouco eficiente devido ao baixos investimentos e à falta de concorrência. O país também enfrenta sérios problemas no setor agrícola, encontrando escassez de diversos tipos de alimento no país. Além disso, o governo norte-coreano aloca grande parte dos recursos arrecadados em investimentos militares. Já na China, o regime socialista foi implantado em 1949 e manteve relações próximas com a União Soviética até o meado da década de 1960. Hoje em dia, a China é definida como socialismo de mercado, já que possui uma estrutura política socialista e uma estrutura econômica capitalista que vem se expandindo desde os anos de 1970. Quando ocorreu a crise do socialismo real? A crise do socialismo real ocorreu no fim do século XX, mais precisamente nas décadas de 1980 e 1990. O socialismo entrou numa grave crise conjuntural e estrutural, que levou a União Soviética e os países do leste europeu a abandonarem o socialismo e aderirem ao capitalismo. Várias causas, problemas e dificuldades podem ser citadas para explicar esse processo, que teve repercussão mundial. Os dilemas do socialismo real. Propriedade estatal dos meios de produção. O governo centraliza, planeja, executa e administra os setores da economia: agropecuária, indústria, comércio, bancos e serviços. Melhor distribuição de renda na sociedade. O governo garante um maior equilíbrio social, mantendo condições básicas de alimentação, saúde e educação para a maioria da população. Autoritarismo político. Não há a participação da sociedade nas decisões políticas. Vigora um sistema de partido único, o do governo. Uma ditadura em que não poderia haver eleições nem qualquer opção. O poder é monopólio do Partido Comunista e dos seus dirigentes. Eles tiveram como causa as décadas sucessivas de contenção do consumo familiar para atender às prioridades de investimento na indústria pesada. A URSS sustentou por 40 anos o projeto de ser superpotência mundial e ostentava índices oficiais que garantiu que sua economia era a segunda do mundo. Porém, quando caíram por terra as estatísticas maquiadas de Gosplan, a URSS era na realidade a 10ª economia do mundo, com o mesmo parte dos Países Baixos e atrás do Brasil. A queda do socialismo em 1989 foi semelhante à atual irrupção do mundo árabe, com cada país passando por um processo de pressão diária até a queda dos sistemas partidários, que os dominavam até culminar com uma tentativa de salvar o regime burocrático na URSS em 1990, e que foi vencida pela resistência popular. Bom dia, meu nome é Ana Clara e eu vou falar sobre filmes e livros do socialismo real. Bom, para começar, tem um filme, A Batalha Incerta, de 2016. É um ótimo filme para compreender a luta de classes e as situações precárias vivenciadas pelos trabalhadores. A história acontece durante a crise econômica de 1930. E um outro livro também é O Jovem Karl Marx, de 2017. E ele retrata sua biografia e também ele é o responsável por conceituar a teoria comunista. Bom, e um livro que eu achei super interessante trazer aqui é o livro Trotsky, Diante do Socialismo Real. Ele analisa o controverso
do líder político na qualidade de teoria, considerando o mais moderado dos clássicos machistas.